Estamos de volta e agora vamos conferir o clipe musical que a nossa equipe de produção preparou para o quadro Viva a Cultura de hoje. Eu sou como um diamante encontrado em um garimpo, meio bruto e sem forma, que precisa ser polido. E Deus é o garimpeiro que está à minha procura. Se eu me entrego em suas mãos, Deus me educa, Deus me cura. Eu sou como um diamante encontrado em um garimpo, meio bruto e sem forma, que precisa ser polido. E Deus é o garimpeiro que está à minha procura. Se eu me entrego em suas mãos, Deus me educa, Deus me cura. Por isso eu sei que sou pedra preciosa aos olhos de meu Deus, filho predileto do Senhor do amor. Sei que pra Deus tenho valor. Não quero mais viver longe desta mão que me fez conhecer o valor que eu tenho como filho seu. Quero estar sempre no seu colo, entregar-me ao teu abraço e ser só teu. Eu sou como um diamante encontrado em um garimpo, meio bruto e sem forma, que precisa ser polido. E Deus é o garimpeiro que está à minha procura. Se eu me entrego em suas mãos, Deus me educa, Deus me cura. Por isso eu sei que sou pedra preciosa aos olhos de meu Deus, filho predileto do Senhor do amor. Sei que pra Deus tenho valor. Não quero mais viver longe desta mão que me fez conhecer o valor que eu tenho como filho seu. Quero estar sempre no seu colo, entregar-me ao teu abraço e ser só teu. E ser só teu. E ser só teu. E ser só teu, meu Senhor, e ser só teu. E chegou a hora de assistir a mensagem do arcebispo do Rio, o cardeal Orani João Tempesta, no quadro A Voz do Pastor.
Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Segundo domingo de agosto, Dia dos Pais. Nosso abraço a todos os pais, para que vivendo a paternidade possam ser sinais para a família da beleza da paternidade de Deus. A vocação à paternidade traz consigo justamente essa experiência de um Deus que é Pai, que está próximo de nós e que cuida de nós. Tantos textos que nós temos da Escritura que falam dessa proximidade de um Deus que é nosso Pai, e o próprio Jesus nos ensinou a chamar a Deus de Pai, Pai nosso. E, ao mesmo tempo, nos mostrou que Deus é amor, a palavra de Deus coloca muito claro para nós. Portanto, o nosso abraço a todos os pais, e é claro, ao abraçá-los no meio dessa confusão toda que vivemos nos tempos atuais, ao falar dos pais, falamos também da esposa, dos filhos, dos avós, falamos da família, E por isso mesmo a Igreja do Brasil contempla, a partir do Dia dos Pais, dentro do mês vocacional, o mês de agosto, a Semana Nacional da Família. Então, com o Dia dos Pais, segundo domingo de agosto, nós começamos a Semana Nacional da Família, para que os movimentos familiares, a dimensão familiar, a pastoral familiar, os encontros de família, enfim, tudo que tem ligado à família, possa ainda mais aprofundar e se unir para falar sobre a família cristã no mundo de hoje. Vamos lembrar que a Igreja promulgou, com o prefácio do Papa Francisco, o itinerário catecumenal para a preparação para o matrimônio. Lembrando que não pode ser uma coisa de 2, 3 dias, ou poucos momentos, mas que tem que ser uma questão de ter uma iniciação catecumenal para a vocação matrimonial. No mês vocacional, nós somos chamados a pensar sobre isso. Ou seja, todo o trabalho da catequese, o trabalho com adolescentes, com juventude, deve trazer consigo toda a questão vocacional, contemplar todas as vocações, entre as quais também do matrimônio, para que depois, na proximidade ou da vocação presbiteral, ou a vida consagrada, ou matrimonial, ou a vida solteira no mundo, possam as pessoas estar se especializando e aprofundando a vocação específica. Mas, como cristãos, somos chamados a viver cada vez mais essa preparação para, com entusiasmo e com profundidade, vermos bem a nossa vocação. A Semana Nacional da Família se propõe neste ano a ser um eco do Ano da Família. Tivemos o Ano da Família Amoris Laetitia, alegria do amor em família, quando celebramos 5 e depois 6 anos da assinatura desse documento pós-sinodal que o Papa Francisco escreveu sobre a família. E esse Ano da Família Amoris Laetitia se concluiu com o 10º Encontro Mundial das Famílias em Roma, no mês de junho passado, onde falava desse assunto, que é também o assunto da Semana Nacional da Família. Neste ano, a Semana Nacional da Família tem como tema amor familiar, vocação e caminho de santidade. Ou seja, amor da família, amor familiar, é uma vocação, é um chamado para viver em família cristã. E também é caminho de santidade, ou seja, na família que nós nos santificamos também. Portanto, que todas as nossas pastorais ligadas à família, todos os encontros possam nessa semana, começando nesse domingo, ainda até o próximo final de semana, aprofundar esse tema, fazendo repercutir tanto o Ano da Família Amoris Laetitia e o documento Amoris Laetitia, que foi a grande intenção do Santo Padre, ao proclamar o Ano da Família Amoris Laetitia, para aprofundar o tema desse documento, assim como também tudo aquilo que foram os testemunhos, o encontro, tanto que aconteceu em Roma, como também aconteceu em cada diocese, do 10º Encontro Mundial das Famílias, no último mês de junho. E, ao mesmo tempo, aprofundar, durante essa semana, amor em família, amor familiar, o chamado, vocação e também caminho de santidade. Como vamos nos santificar na vida matrimonial. E a preparação, que não pode ser curta, de quem se prepara a formar uma família.
Preparação para o matrimônio, para o casamento, não é só preparar para a celebração do casamento. Isso até pode acontecer, até deve acontecer com a confissão, com a orientação sobre as questões mais práticas do casamento. Mas a vida familiar deve ser uma preparação mais longa para que possa realmente se firmar bem nessa vocação e nesse chamado, que é importante para o equilíbrio da pessoa e também das vidas geradas no matrimônio, para que possam viver intensamente essa bela vocação. Nesse domingo, nesse final de semana, meus irmãos e irmãs, nós temos vários temas na liturgia dominical, né? Vários temas. O Evangelho de Lucas vai se lendo continuamente, vai se lendo progressivamente, né? Fala que o Senhor veio trazer o dom do Espírito Santo, ou seja, a ação do Espírito, que é fogo, fogo no coração das pessoas. Eu vim para lançar fogo sobre a terra e como gostaria que já estivesse aceso. É justamente a ação do Espírito Santo. Também sabemos que o batismo de Jesus e a sua morte na cruz deu receber um batismo e como estou ansioso até que isso se cumpra. Vim entregar a vida e vim entregar o Espírito Santo para todos. Jesus deixa claro que é sua missão, mas também fala que na opção por Ele vai ter gente que é a favor e gente que é contra. Pensa que eu vim trazer paz sobre a terra, vim trazer a divisão, porque daqui em diante uma família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2, 2 contra 3, pai contra filho, mãe contra filha, sogra contra nora, enfim, Deus faz uma comparação. Eu vim trazer a ação do Espírito Santo, vem entregar a vida por todos nós, mas, porém, ao optar por Jesus Cristo, vai ter aqueles que não aceitam. Basta ver o número de mártires que nós temos na igreja, que até hoje continuam matando cristãos, somente por serem cristãos, porque são seguidores de Jesus Cristo. Cabe a nós, justamente, meus irmãos e irmãs, ver, né, que muitas vezes a opção pelo Cristo, né, vai ter, justamente, aqueles que são contrários e que vão querer calar a voz da igreja, como, aliás, acontece muito hoje com as mídias, especialmente as digitais, mas também nas outras, de querer desacreditar a igreja, colocando situações tanto do passado longínquo, como do passado recente, como atuais também, como se a igreja devesse ficar calada e não existir mais. Como alguns países, alguns regimes fazem isso, tentando calar a voz da igreja. Peçamos ao Senhor que nos dê a toda a clareza e a olhar com clareza os acontecimentos, para que nós possamos, meus irmãos e irmãs, ver esse momento que nós vivemos da nossa história, dos ataques, das críticas, e também pensar bem em nosso futuro, de tal maneira que nós possamos vivenciar com generosidade e alegria a nossa missão de testemunhar a vida no Senhor Jesus Cristo, de poder estar continuamente anunciando a nova vida. Porém, sabemos que vamos ter sempre, às vezes da própria casa, ou nossos amigos, que estarão nos difamando, estarão sendo contrários a nós, para poder nos desacreditar. Isso acontece muitas e muitas vezes. Nesse sentido, nós temos um profeta que foi muito machucado nesse sentido, que é o profeta Jeremias, né? Que passou por diversas agruras. E na leitura desse domingo, 20º domingo, ele fala que foi pedido ao rei para que ele fosse morto, porque andava falando e sendo bastante enfático na necessidade de conversão, ou seja, dizendo esse homem, portanto, não se propõe o bem-estar do povo, e sim a desgraça, não é? Ou seja, ele estava chamando a conversão e mostrando as consequências da vida errada do povo. Então vamos calar a voz de Jeremias. E o rei deixou na mão deles. Eles jogaram numa cisterna, né? Ou seja, na cisterna onde não havia água, só lama. Ele ia afundando na lama, até que alguém foi lá pedir socorro ao rei. Ou seja, ó meu rei, muito mal procederam esses homens, que em tudo o que fizeram contra o profeta Jeremias, lançando na cisterna para ir morrer de fome.
não há mais pão na cidade, as consequências, né? Então, o rei deu a ordem ao etíope, leva consigo 30 homens e tira da cisterna o profeta Jeremias antes que morra. Ou seja, diante do profeta que chama a conversão, a mudança de vida, tenta se calar a voz. Jeremias foi um deles, de tantos outros também. Nós vemos também hoje, meus irmãos e irmãs, e por muitas razões, por muitas situações, disseminando mentiras, disseminando ideias falsas, colocando as coisas que que difamam a pessoa, para poder justamente levar as pessoas a serem desacreditadas, a não escutarem mais a voz da igreja. E principalmente aquelas que se destacam como os profetas, que são mais criticados ou são mais difamados, porque é interesse de não se escutar a voz do Senhor que fala pelos profetas. Por isso deve se calar a voz deles. Se hoje não se joga numa cisterna de lama, hoje se joga na lama das redes sociais, muitas vezes, para calar a voz da igreja, sendo contrários ao Papa, aos bispos, ao povo, às lideranças, para poder silenciar. Portanto, meus irmãos e irmãs, a palavra do Senhor coloca com muita clareza para nós hoje essa necessidade de nós não desanimarmos com todas as perseguições que tivemos, temos e teremos. E aí, dessa forma, meus irmãos e irmãs, nós vemos que aquilo que fala Jesus, que traz os que são contrários, acaba dividindo, acontece também hoje, né, dessas divisões e das pessoas que tentam calar a voz da igreja. Por isso, meus irmãos e irmãs, nós somos chamados a cantar o salmo de resposta. Esperei no Senhor, e inclinando-se ouviu o meu clamor. A confiança no Senhor. Retirou-me da cova da morte e de um charco de lodo e de lama. Colocou os meus pés sobre a rocha, devolveu a firmeza a meus passos. Lembramos bem, claro, alguém está no meio da lama de uma cisterna, ou seja, retirou da cova da morte, de um charco de lodo, de lama, colocou os meus pés sobre a rocha e devolveu a firmeza aos meus passos. Justamente é o Salmo 39, né, ou 40, né? Ou seja, canto novo ele pôs nos meus lábios, um poema de louvor ao Senhor. Muitos vejam, respeitem, adorem e esperem em Deus confiantes. No meio de tudo isso que nós passamos, meus irmãos e irmãs, nós continuamos a confiar no Senhor, que nos tira disso tudo, nos coloca com firmeza e cantarmos seus louvores. A segunda leitura, a carta aos Hebreus, que também continua a leitura da semana passada, ou seja, rodeados como estamos, com uma multidão de testemunhas, deixemos de lado o que nos pesa e o pecado que nos envolve. E diz aqui o livro de Hebreus, empenhemo-nos com perseverança no combate que nos é proposto, com os olhos fixos em Jesus, e aí está o grande segredo, para não nos afundarmos, como Pedro, nas águas, com os olhos fixos em Jesus, que em nós começa e completa a obra da fé, né? Justamente quem, em vista da alegria que me foi proposta, suportou a cruz, não se importando com a infâmia, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensai, pois, naquele que enfrentou uma tal oposição por parte dos pecadores, para que não vos deixeis abater pelo desânimo. Ou seja, que nós não desanimemos com as perseguições, com as dificuldades. Vós ainda não resistis até o sangue na vossa luta contra o pecado. Portanto, meus irmãos e irmãs, a palavra de Deus, justamente desse final de semana, 20º domingo, tempo comum, nos fala justamente sobre a ação do Espírito Santo que vem sobre nós, ao mesmo tempo nos fala justamente do batismo de Jesus, a morte na cruz, e fala justamente daqueles que optam pelo Cristo, que vai ter sempre as oposições e as perseguições. E, ao mesmo tempo, como tentaram calar Jeremias, tentarão sempre calar a nossa voz. E, ao mesmo tempo que nós, como diz a carta aos Hebreus, ou seja, que nós não desanimemos, não nos abatamos pelo desânimo, né, mas permaneçamos firmes no Senhor. Que na Semana da Família, sabemos como a família é combatida, é muitas vezes difamada, a família cristã, nós continuemos firmes no Senhor, caminhando e testemunhando Jesus Cristo, com os olhos fixos em Cristo, continuemos a nossa vida.
Que Deus abençoe, proteja e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado pelas palavras, Dom Arani, e obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui. O programa Palavras de Vida de hoje está no fim. Eu desejo um ótimo domingo a todos vocês, em especial a todos os papais. A gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau! Encerramos agora o nosso programa e nos preparamos já, tanto nosso espírito quanto nosso coração, para a Santa Missa em sua casa, que começa logo agora em seguida. E nesse 20º domingo do tempo comum, o Salmo vem nos dizer, Salmo 39, socorrei-me ao Senhor, vinde logo em meu auxílio. Peçamos essa graça de Deus para em todas as nossas necessidades, Deus sempre vir ao nosso socorro, mas acima de tudo, que possamos elevar os nossos olhos e o nosso coração para aquele que pode em tudo nos ajudar e ser o nosso auxílio. Boa missa e Deus te abençoe.